Olá, vamos começar um podcast hoje um pouco diferente. A nossa equipe, graças a Deus, oficialmente está aumentando. O hospital está abrangendo profissionais que a gente tem muito orgulho de receber de forma oficial. O Dr. Celso do Vale e o Dr. Felipe Pradiante. O Dr. Celso já está conosco há um bom tempo, acho que há mais de 10 anos, a gente já divide alguns casos com ele. O Dr. Felipe já está mais ou menos uns 2 anos, porém cada um continua ainda com o seu espaço fora do hospital, mas agora, se Deus quiser, vamos abrangê-los, eles vão ficar conosco aqui no hospital de forma oficial, com o consultório deles. Eu queria apresentar vocês, para quem nos acompanha, o Dr. Celso primeiro vou pedir para falar um pouquinho da formação, do que a reprodução tem te trazido de desafios e o que motiva você a realmente estar podendo integrar a nossa equipe. Bom, Paula, eu sou graduado já há 28 anos como médico na Universidade Estadual de Maringá, fiz minha especialização de ginecologia e obstetrícia em Florianópolis e há mais ou menos 14, 15 anos eu comecei a estudar reprodução humana, né, em São Paulo e na Clínica Gera, onde eu fiz minha pós-graduação em reprodução e comecei a trabalhar efetivamente já também logo após isso, há uns 10, 12 anos atrás, já realmente com o teu pai na reprodução humana, na Mater Baby, foi onde tive a oportunidade de começar a fazer os meus primeiros casos em Maringá. E foi onde, a partir daí, eu comecei realmente a me encontrar, porque realmente quem já tem uma formação primeira de obstetrícia, realmente é porque quer proporcionar a vida e alegria à sua paciente, né? É quem quer estar ao lado da paciente desde do início. E nesse caminhar eu fui descobrindo a dor das pacientes, né? Fui descobrindo a dor das pacientes que não conseguem engravidar ou gestar, e foi onde me motivou a ir procurar a especialização de reprodução humana para que eu pudesse muitas vezes interferir, tentar ajudar, trabalhar com a paciente desde o início, né? Desde o momento lá da concepção daquelas que não conseguem engravidar, tentando atenuar um pouco da dor da paciente. Ajudar a realizar o sonho, Ajudar a realizar o sonho da paciente. É muito gratificante, né? Muito gratificante. E o Felipe, que também está com a gente já tem uns 2 anos, mas agora, se Deus quiser, vai aumentar ainda mais a participação dele no nosso hospital, trazendo muito conhecimento. É um profissional exemplar que a gente está muito feliz em receber. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, Felipe. Então, Paula, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né? Apesar de já estar há um tempinho aqui fazendo alguns casos, né, com vocês. Primeiro, essa oportunidade de estar aqui podendo utilizar a estrutura, que é uma estrutura que ficou excepcional aqui do hospital, de poder montar um consultório aqui para tentar proporcionar um atendimento cada vez melhor para os pacientes. Então, na verdade, eu terminei minha faculdade, eu fiz a faculdade aqui em Maringá, né, graduação em medicina, e fui fazer minha residência em Curitiba, né, no Hospital Evangélico. Aí, durante a residência, lá a gente tinha um ambulatório ainda muito pequeno da parte de reprodução humana, né, até quem me ajudou nesse processo lá, a gente tinha uma carga horária muito pequena, era o Dr. Ricardo Beck, que era o preceptor lá, e ele que acabou me incentivando nisso também, né? Eu tenho meu pai, que é ginecologista, que também sempre acabava direcionando e tal, e foi nesse momento, a partir do momento que estava na residência, apesar de ainda ter na faculdade e na residência uma estrutura muito pequena da parte de reprodução humana, mas que isso foi começando a crescer, essa vontade de entender melhor, de poder ajudar mais essas pacientes nesse caminho tão difícil que é a parte de reprodução humana. Aí eu terminei a residência, né, durante a residência sempre tentando focar um pouco mais para isso. Aí quando eu acabei, voltei para Maringá, de Curitiba, fiquei 1 ano aqui e fui fazer a pós-graduação em São Paulo também, no projeto Alfa,
que daí foi feito 1 ano, aí a gente tem a parte do estágio, parte teórica, e a partir dali que eu comecei a fazer mais especificamente a parte de reprodução junta no consultório. No início eu levava minhas pacientes para lá, né, com orientação e tal, e depois surgiu a possibilidade de estar fazendo aqui, né? Então inicialmente eu levava minhas pacientes para fora, eu tive alguns casos que eu fiz em Curitiba também, porque, né, o médico que me abriu as portas inicialmente me ajudou nessa formação inicial, e agora, né, depois de passado todo esse processo de formação, acabei fazendo alguns estágios fora do Brasil e tal, mas agora, mais efetivamente, nos últimos anos, apesar de ter tido a pandemia aí que acabou atrapalhando um pouco até no sonho das pacientes, né, várias acabaram atrasando esse desejo de gestação e tal, e aí agora espero que as coisas comecem a caminhar melhor, normalizar, para que a gente possa atender essas pacientes, porque como o Celso falou, realmente a gente vê o quanto é difícil, né, o quanto é frustrante os pacientes que buscam, que têm o desejo de uma gestação e às vezes não consegue, às vezes a gente com alguns tratamentos, às vezes mais simples, às vezes uma coisa mais complexa, conseguir buscar esse sonho e ajudar elas nesse caminho, né? Tentando proporcionar um atendimento melhor, né? Agora com uma estrutura cada vez maior, cada vez melhor aqui, para tentar buscar isso de uma forma mais efetiva, de uma forma melhor, mais cuidando e acolhendo essa paciente de uma maneira melhor, cada vez melhor, né? Que elas mereçam, né? Sim. Nós temos muito orgulho de ter essa equipe. Eu acho que cada um tem o seu perfil, né? Porém, todos nós temos os mesmos princípios éticos, morais. E é muito importante o acolhimento da paciente, porque a gente está lidando com o sonho delas. E essa troca entre nós todos, né? De confiança, de discussão de casos, de discussão de experiência. A gente está podendo trocar muitas informações sobre medicina reprodutiva, que vem auxiliando não só a nós, mas as pacientes também, porque quanto mais gente pensar, né, melhor para aquele casal. E nós estamos extremamente felizes com a vinda de vocês. Acho que o hospital ganha muito em estar recebendo profissionais tão capacitados, e a gente só tem a agradecer por vocês estarem fazendo parte da nossa equipe. Quem agradece, eu acredito que somos nós, né, Felipe? Sim, com certeza. Nós agradecemos primeiro pela oportunidade de estar numa estrutura assim maravilhosa. Eu acho que Paulo, o Hospital Modim eu acho que não é um hospital de ponta nem só em Maringá, nem só no Brasil, mas eu acho que é um hospital de ponta a nível mundial. Nós estamos muito bem amparados, né? Nós podemos trabalhar com muita tranquilidade, né? Com muita tranquilidade, e eu acho que isso vem a somar muito no nosso aprendizado no dia a dia, porque nós não paramos de aprender nunca, né? Nós não paramos de aprender nunca. Acho que aqui só vem acrescentar muito na gente, e eu acho que a gente só tem que agradecer, e nem que seja um pouquinho, mas a gente tem que tentar acrescentar sempre o máximo possível na vida dessas pacientes, e eu acho que o hospital vem colaborar muito com a gente. Eu acho que a paciente que procurar essa estrutura, procurar esse serviço, ela vai estar muito bem amparada, né? Ela vai estar muito bem amparada, e a gente vai conseguir oferecer para ela com certeza um serviço de excelência. Eu acho que ela pode vir com tranquilidade aqui, não é, Felipe? Não, eu acredito que, eu acho que o que você falou é bem isso mesmo, Celso. Eu acho que a estrutura, né, uma estrutura toda nova, tecnologia de ponta, tudo que a gente tem de disponível na reprodução humana hoje para tentar oferecer para os pacientes em termos de qualidade, de serviço, de tratamento, a gente tem aqui disponível, né? Então acho que em relação a tratamento, igual eu falei, antes eu levava meus casos, levei casos para Curitiba, levei casos em São Paulo, né? Então às vezes você tem um comparativo, um hospital é de uma maneira, uma clínica é de uma maneira. Eu acho que aqui a gente tem tudo e até a mais do que a gente utiliza no dia a dia da reprodução humana. Então acho que em termos de estrutura, com certeza. E como você falou, né, Paulo, eu acho que essa troca, eu acho que é uma coisa muito importante, porque a gente tem toda uma estrutura, mas essa estrutura por si só ela não roda se a gente não estiver se atualizando, se a gente não estiver às vezes trocando informações, porque eu acho que ninguém consegue fazer
ser especialista em tudo. Eu acho que a gente tem formar uma equipe. Então, eu acho que, até fazendo um adendo, a minha vinda para cá, na verdade, começou não diretamente na parte da reprodução, né? Quem conversou comigo sobre a possibilidade de vir atender aqui foi o Dr. Rafael, né? Que é da URO, que na verdade não é nem da Gineco. E ele era meu veterano da faculdade. Aí eu vim para cá, onde encontrei ele no hospital. Ele falou: não, você não tem interesse em fazer aqui e tal. Eu falei: então vamos conversar, vamos ver. E a coisa foi caminhando dessa maneira. E acho que essa troca é muito importante, porque antes eu conhecia só ele, e a gente vai conhecendo você, o Dr. Gilberto, o Celso, que eu já conheço faz um outro tempo, da parte da ginecologia obstetrícia, o Dr. Henrique, que eu não conhecia, passei a conhecer aqui agora, né, nesses últimos tempos. E eu acho que essa troca é muito importante, porque isso é um crescimento para nós, como profissional, né, tentando oferecer para os pacientes um atendimento melhor, porque o conhecimento a gente está sempre buscando, mas a experiência de cada um tem uma rotina do dia a dia, tem sua forma de atender, e a gente sempre vai tentando melhorar isso, a nossa forma, vai vendo, né, vai conversando, vai trocando experiência em relação aos casos, e eu acho que isso é bom para todo mundo, é bom para a gente, é bom para o hospital, porque quanto melhor a gente estiver atendendo, a chance da gente ter resultados positivos, de ajudar os pacientes é maior, né, para a nossa equipe também. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que isso é para um crescimento tanto pessoal quanto profissional de todo mundo. Exatamente isso. Eu fico feliz, muitas das minhas pacientes sabem que eu tenho um carinho enorme pelo Celso. O Celso foi quem fez os meus 2 partos, então é maravilhoso hoje poder dividir algumas experiências, né? E é legal que tem paciente que já está grávida, que às vezes eu ligo para ele e falo: Celso, você tem que me acudir aqui. E ele prontamente ajuda, né? Semana passada teve uma paciente que foi fazer o morfológico, o colo já está pequenininho, foi uma paciente que tinha feito CAF, e entrar o final do ano, eu falei: Celso, acho que tem que fazer cerclagem. Não, Paulo, manda para mim hoje, eu já vou conversar com ela, se tiver necessidade, a gente já faz para daqui 3 dias. E as coisas fluem, a paciente precisa sentir, né, esse amparo, esse cuidado. Todos teremos aí pontos positivos, que talvez vai ter uma habilidade um pouco maior. A reprodução é o nosso forte, mas isso não quer dizer que vocês não tenham a base da ginecologia e da obstetrícia muito forte, e que eu acho que agrega muito na reprodução, porque como já sabemos as possíveis complicações durante a gestação, nada melhor do que prevenir, né? Sim. E isso começa antes de engravidar. Então, todos nós nos atentamos muito, né, à parte nutricional da paciente, a preparar ela para gestar, para que ocorra uma gravidez da melhor forma possível, para que ela realmente saia com o bebê no braço, e com o sonho concretizado lá com 9 meses, com 3 quilos e pouquinho. Isso daí vai ser a nossa luta, a nossa missão. Eu acho, é uma coisa que até que eu falo para as pacientes quando a gente às vezes atende no consultório, que elas vêm com o objetivo de uma gestação, né? Não, porque eu quero um nenê, porque eu quero um filho, e o nosso tratamento é só o começo dessa história, né? É bem o que você falou. Eu acho que a gente não quer só uma gestação. A gente quer uma gestação com o nenê que nasce saudável, que vá com ela para casa, para que o sonho comece ali, né? Mas que ele ainda vai ter muito para frente. Então, até uma coisa hoje que a gente vê muito, né? O engravidar é o começo. Então, às vezes as pacientes leem, procuram na internet, vê no Instagram. Dá para pôr mais embrião, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E às vezes isso não é o melhor para aquele caso, né? A gente sempre tenta individualizar isso daí. Então, o que acontece? Às vezes o objetivo, mas isso aqui aumenta a chance ou reduz a chance, mas às vezes para aquele caso não é o melhor, porque o objetivo final, que é a gestação e o neném em casa depois, às vezes não é daquele jeito que às vezes a gente lê, porque a informação hoje a gente tem muito acesso, as pacientes têm muito acesso, só que às vezes o filtrar isso para aquele caso... Tem que individualizar. Tem que individualizar. E muitas acham, né? Quanto maior o número de embriões, maior a chance de uma gestação. E não é exatamente isso. E cada pessoa tem o seu caminho, né? Tem a sua história, tem a sua história clínica, que precisa ser levada em consideração, e daí entra o nosso papel
de conseguir explicar tudo isso para a paciente. Eu acho que a reprodução não é uma receita de bolo. E, infelizmente, não podemos prometer bebê para todas elas, até porque não somos nós que daremos esse filho, né? E é fundamental esse vínculo com a paciente, né? A gente conversar, explicar, orientar, falar prós, contras. Infelizmente, nenhum médico vai ter a certeza de uma gestação no final, mas a gente vai prometer que vai estar com aquela paciente para o que deve né? Sim. É isso aí que a gente sempre tenta referir. Nós não vendemos o neném, né? Nós vendemos uma técnica, né? Que é uma coisa que a Paula sempre fala para as pacientes, né? Nós juntamos os pedacinhos do quebra-cabeça, né, Paula? Nós juntamos os pedacinhos do quebra-cabeça e aquela última pecinha que dá o acabamento final não somos nós que vamos dar. Exatamente. Então a gente vai vender ali essa técnica, e muito mais importante do que esse preço que isso vai ter é o acolhimento que você vai dar para a paciente, né? Que é o que a gente, dentro da Mater Baby aqui no Hospital Almudin, nós tentamos levar com primazia, né? Atenuar, mesmo que a gente não consiga oferecer esse bebê em casa, a gente conseguir atenuar a dor e o sofrimento dessa paciente, né? Eu acho que esse é um dos nossos grandes objetivos também, né? Os profissionais que estão fazendo parte da nossa equipe foram selecionados a dedo. Se vocês estão aqui, é porque a gente realmente confia e acredita no trabalho de vocês. Não apenas da parte técnica, que a gente sabe que vocês são extremamente capacitados, mas da parte moral e da parte em relação a respeito ao próximo. Então eu queria finalizar agradecendo novamente. Sejam bem-vindos e que 2023 seja um ano de muito trabalho, de muitas conquistas, e que a gente comemore muito 2024, quando for entrar, olhar para trás e falar: conseguimos atingir algumas metas, evoluímos outras, vamos ter dificuldades e vamos colocar outros desafios, mas que todos nós estejamos juntos e dispostos a evoluir, né? Olha, eu acho que quem agradece, acho que somos nós. Eu pessoalmente agradeço demais a oportunidade de lá de trás de estar aqui e de ter acompanhado uma boa parcela desse crescimento de vocês e desse crescimento do Hospital Almudin. E eu acho que nós ainda não estamos nem no meio do caminho. Nós temos muito a crescer ainda. Exatamente. Muito a crescer, com certeza. Muito trabalho ainda pela frente. Eu também quero agradecer pela oportunidade. Espero participar dessa caminhada junto, que a gente possa estar crescendo junto, como serviço, profissionalmente, como pessoa, sempre tentando oferecer o melhor possível para as pacientes, para as nossas pacientes, para quem vem buscar o nosso atendimento, né? Nessa busca pelo sonho, seja oferecendo um tratamento, seja às vezes orientando da melhor forma, e que muitos anos ainda venham pela frente a gente ajudando nessa caminhada, tanto do serviço quanto das pacientes, para que a gente possa crescer cada vez mais, todo mundo. Amém. Obrigada. Obrigado.